OVNIs, extraterrestres, alienígena, esse é um assunto muito debatido pela humanidade e que ainda traz muita dúvida para nós. E aqui no nosso Brasilzão não seria diferente, nós também temos nossos casos misteriosos e é sobre isso que vamos falar aqui para vocês hoje. Inclusive é um tema sugerido por uma de nossas inscritas. Então, como de costume, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e, é claro, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando postarmos novos vídeos aqui no canal. Sem mais delongas então, roda essa vinheta! Essa história começou no fim da década de 70, quando moradores da cidade do Pará avistaram algo muito esquisito e diferente no céu. Objetos luminosos, cores estranhas, e alguns até alegaram que foram sim atacados por essas luzes vindas do céu. Não demorou muito então para surgirem boatos e, claro, um alvoroço muito grande na população. Tudo porque vários moradores do local deram entrada no hospital, dizendo que teriam sido queimados por essas luzes do céu. Algo muito estranho, porque haviam neles mesmo queimaduras. Inclusive o fenômeno ganhou até apelido, popularmente conhecido como chupa-chupa. Chamou e muito a atenção da imprensa, que logo após todo o Brasil já estava sabendo disso, já estava sabendo desse acontecimento no céu, todos esses objetos luminosos. Foi quando então a Força Aérea Brasileira decidiu entrar em ação e iniciar a investigação. Comandadas pelo coronel Uirangê Bolívar, que na época ele era comandante do Paraçar, na verdade é o esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira. Um trabalho intenso com aproximadamente 20 militares envolvidos, que começaram a investigar ondas de OVNIs desde a Baixada Maranhense até o estado do Pará. Todos eles muito bem paramentados, equipados, com forte equipamento para analisarem toda a situação, câmeras fotográficas, filmadoras, para não só analisarem, mas também registrarem tudo. Pessoal, foram 4 meses seguidos de investigação. Durante o dia, os policiais militares ali ficavam fazendo rondas e entrevistas com os moradores daquela cidade, aqueles moradores que haviam tido queimaduras daqueles raios vindos do céu. E durante a noite, eles faziam patrulhas ali, tentando avistar algo no céu estrelado do local. Após esses 4 meses incessantes, o coronel se deu por vencido e alegou que não viu nada demais no local, nada que simbolizasse coisas do espaço, OVNIs, extraterrestres, e retirou o acampamento. Tudo resolvido? Tudo na paz? Estaria, se anos após o coronel não voltasse atrás nas suas alegações. Já era o ano de 1997, pessoal, 20 anos após da onde se deu início à investigação. Foi quando então o coronel decidiu contar tudo que ele havia visto e omitido para não causar pânico na população durante aquele período. Foi então, pessoal, que durante uma entrevista para uma revista chamada UFO, ele contou exatamente tudo o que viu naquela época. O coronel contou que durante o período em que eles ficaram acampados, ele e sua equipe não puderam somente ver, mas também registrar tudo o que aconteceu no local, inclusive que durante uma vigia noturna eles conseguiram ver um objeto muito parecido com um disco com aproximadamente 30 metros de diâmetro, é isso mesmo, extremamente grande, a alguns metros de onde eles estavam, num local chamado Baía do Sol. Pessoal, e ele até mesmo descreveu como era um disco voador. Segundo as palavras do coronel, esse disco voador tinha sua parte posterior preta e uma luz ambar no meio dele, praticamente como nos filmes aí que vocês assistem na televisão. E também disse, pessoal, que esse disco voador lançou uma luz amarela sobre ele e também sobre seus pesquisadores, que conseguiram capturar tudo o que estava acontecendo naquele momento. Ele também contou para a revista que logo que ele presenciou aquilo, que ele viu tudo aquilo acontecer, ele prontamente comunicou ao seu superior, mas que no caso ele não teria esboçado nenhum entusiasmo. Pelo contrário, quando ficou sabendo disso, ordenou que o coronel na hora retirasse acampamento, encerrando de uma vez por todas as investigações, toda a operação, e também disse para o coronel não divulgar nenhuma dessas informações. E é claro que com essa alegação chocou toda a comunidade ufóloga, que começou a fazer muito barulho no país, querendo saber de uma vez por todas tudo o que havia acontecido ali naquele momento.
É, pessoal, mas algo ainda muito mais estranho tomaria conta de toda essa história. Algo muito mais assustador. 2 meses após as suas declarações, o coronel foi encontrado morto em sua casa. Segundo a mídia local, ele foi encontrado enforcado ainda utilizando o seu roupão. Porém, logo depois de ter dado todas essas informações, todas essas alegações que pararam o país, é claro que mais questões foram levantadas. 2 teorias na verdade, pessoal, porém ambas sem nenhum tipo de confirmação. A primeira teoria seria que na verdade o coronel teria sido assassinado por fazer revelações confidenciais sobre os alienígenas. E quem tivesse feito isso com ele, quem tivesse matado o coronel, teria feito de um jeito muito bom para que pensassem que ele havia cometido suicídio. E a segunda é que o próprio coronel teria forjado a sua morte para conseguir fugir do país e não ser reconhecido em nenhum outro lugar do mundo, justamente para não sofrer atentados contra a sua vida. Porém, ambas não têm confirmação. É, pessoal, foi então que se passaram cerca de 11 anos de muitas teorias e também questionamentos. Foi então que no ano de 2008 todo aquele material confidencial caiu na mão da população, que começou ali a passar de mãos em mãos para a grande massa do estado do Pará. Esses estudiosos baseiam-se, é claro, nos relatos de todos os moradores do local que tiveram aquelas queimaduras estranhas. Também na morte repentina do coronel logo após as afirmações que fez sobre o caso. Porém, nenhuma confirmação científica foi dada para eles. A imprensa brasileira meio que tentou apagar toda essa história. A realidade é que toda essa história ainda é um mistério muito grande, pessoal, para todos, mesmo passando ali cerca de 40 anos do ocorrido. É, pessoal, então até os dias de hoje é muito difícil vocês aí encontrarem algum tipo de informação que se assemelham, porque até os dias de hoje o que foi falado são informações vagas e também bastante falhas. Em certos lugares, pessoas falam algumas coisas, em outros, outras coisas. Então não tem como a gente saber a verdade, a veracidade desse caso. É como se fosse um labirinto de informações que não conversam entre elas, como se alguém estivesse tentando esconder a verdade, camuflar toda a realidade sobre o caso. Então, pessoal, vamos mostrar agora para vocês 2 relatos que confirmam a versão dada pelo coronel. Um deles no dia 27 de novembro de 1977, no município de Colares. Diz: 2 corpos luminosos cruzaram o céu, cerca de 6.000 metros de altitude e ali a aproximadamente 600 km por hora. No centro da abóboda celeste, um deles conseguiu dar uma curva de 360 graus, logo depois então mudando seu rumo original. E um outro relato também que confirma na verdade todas as afirmações do coronel, que foi registrado em 28 de novembro de 1977, também lá no município de Colares, diz: 2 corpos luminosos amarelos claros cruzaram o céu a 4.000 metros de altitude em velocidades supersônicas, ou seja, eles não conseguiram registrar nem a velocidade em que estava o objeto. Ele estava indo noroeste e sudeste, em seguida mudou sua rota para o norte. Já, pessoal, o outro lado da moeda que vai contra todos os relatos dados pelo coronel. Na verdade, esse outro lado da moeda nem sequer cita o nome dele, que foram esses então liberados pela Força Aérea Brasileira para a população, intitulados como documentos vazados. Contam ali uma história um pouquinho diferente. Este documento contém aproximadamente 130 registros, representando 284 observações diferentes no local, e todos eles parecem contar a mesma história. Inclusive, algumas pessoas disseram que tem páginas repetidas que dizem a mesma coisa, que não havia nada demais, apenas luzes no céu, como estrelas ou talvez aviões, nada relacionado a OVNI. Mesmo com diversos moradores do local apresentando ali as queimaduras estranhas, queimaduras misteriosas, os prontuários dos hospitais alegando que aqueles moradores estiveram ali, alegando que aconteceu mesmo, tudo o que aconteceu, a resposta das autoridades é que não é real. Será mesmo? Infelizmente nós jamais saberemos, porque é muito difícil encontrar informações sobre o caso, e aquelas que nós encontramos, nenhuma conversa com a outra.
Mas e vocês aí, pessoal? Acreditam que isso é uma coisa verdadeira? Ou é algo mesmo feito ali, manipulado por esse jovem? Vocês aí acreditam que os extraterrestres tenham visitado aqui nosso país? Então, deixe aí um comentário, a opinião de vocês que nós aqui queremos saber. Não se esquece também, é claro, de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e, é claro, aquele sininho bacana para receber todas as notificações. Agradecemos a sua maravilhosa companhia de estar conosco no vídeo de hoje e até aqui. Muito obrigado também a essa inscrita que decidiu passar esse tema pra gente, para trazermos aqui no canal para vocês. Muito obrigado, nos vemos no decorrer da semana, não se esqueçam, nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.